de Uber, vai virar motorista de Uber. Vai, sei lá, vai fazer entrega de bicicleta. Entendeu? Vai capinar quintal dos outros. É isso. Vai fazer, emboçar tijolo, porque você não serve para ser supermercadista. Acontece exatamente na mesma velocidade, mas isso já é uma realidade. Já tem uma queda, por quê? Porque os Estados Unidos não comprando carne, existe uma queda de consumo. Tendo queda de consumo, eles não têm para onde exportar isso, isso vai ser despejado no mercado interno. Sendo despejado no mercado interno, isso faz com que o preço do gado caia. Então, necessariamente, vai acontecer de ter uma queda no preço do gado. Vai durar durante muito tempo? Não sei. E aí depende de como vai ser as políticas daqui para frente. O ponto é dólar instável, inflação alta, inflação de comida muito alta. Existe uma deflação de alguns produtos, mas se você olhar comparado ano passado para esse ano, os preços estão mais caros. Estão muito mais caros. E não é o preço que a gente está vendendo lá na ponta, é o preço que a gente está comprando. A gente, segmento do supermercado, está comprando. O supermercado repassa preço. Se aumenta o preço da indústria, se aumenta o preço diretamente lá do produtor, o supermercado aumenta na ponta. Então, ele repassa preço para o mercado. Então, as pessoas culpam a gente e está vendendo caro. Mas a gente só está repassando o preço que já é posicionado para a gente. E aí estoura na nossa cara isso. Eu não sei se vocês sentem isso. Eu não sei se você já aconteceu de ter cliente seu reclamando ou falando besteira para você, dizendo que você não deveria fazer isso, que você está cobrando muito caro e tal, e culpando você, dono de supermercado, do fato da gente estar com um problema ali no dia a dia do nosso negócio. Vocês precisam entender que o tarifaço do Trump vai impactar no seu resultado. Por quê? Porque muitas empresas que exportam para os Estados Unidos não vão conseguir exportar. Uma delas é carne. Porque ele vai tributar carne mais cara. Então vai ficar caro a carne chegar lá. O que vai acontecer? Vai escoar a coisa para o nosso mercado. Para a gente é ruim? Não necessariamente. Não necessariamente. Para a gente não é ruim. Porque o preço cai, eu consigo ser mais competitivo, aproveito. O mercado vai querer escoar, eu pego promoções muito grandes de carne, escoo, faço promoção e ganho espaço no mercado. Só que você tem que estar ligado para essas mudanças que estão acontecendo. Se você não entender como a mudança que vai acontecendo e aprender a surfar aquela onda do momento, você vai acabar tomando caldo. Vocês sabem o que é caldo, né? Quando a onda passa por cima de vocês, você se embola tudo. Então, vocês vão acabar tomando caldo do mercado. Então, o Trump é uma variável. Eu tenho agora, em janeiro de 26, começa o novo tudo que mudou em relação à parte tributária, principalmente para o consumo, né? Então, vai se lançar novos impostos. Tem uma coisa que vai acontecer aqui, inclusive eu gravei uns vídeos no meu Instagram, que você pode ver lá, que eu chamei de Café com Rosadas. Vai ter uma coisa chamada split de pagamento. Você sabe o que é o split de pagamento? Você sabe como é que vai funcionar? É assim, ó, é um negócio muito doido. E se você não entender esse jogo, você realmente está preparado para janeiro? Gente, a gente está em final de julho de 2025. Eu estou falando de janeiro de 25. Então é julho, já está aí agosto, batendo na berola daqui a 2 dias, é agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 5 meses. Em 5 meses vira o processo. Óbvio, vai virando aos poucos, mas você está preparado para o processo? Por exemplo, uma das coisas que vai acontecer, eles chamaram de split de pagamento. Você está sabendo disso? Você sabe o que é o split de pagamento? O split de pagamento é assim, ó. Uma pessoa foi lá e comprou de você, por exemplo, um café. Ele foi lá e comprou um café de você e esse café custa R$14. R$14. E aí, só que você vai vender esse café por R$14, só que ele vai pagar o imposto. De quanto? Vou chutar aqui, tá? Isso não é só para você entender o conceito. Ele vai pagar R$16 nesse produto. E você vai receber R$14. Esses R$2 aqui, que é o imposto, ele vai direto para o governo, tá? Ele vai direto para o governo. Se o cara pagar em Pix, cartão de crédito, débito, alimentação, meio de pagamento, seja ele como for digital, ou Drex, que vai ser a moeda digital nossa do Brasil, o dinheiro vai direto para o governo. Hoje, como é que você faz? Você cobra 16, você apura o imposto ao longo do mês,
No final do mês, você vê quanto você vendeu, o que você vendeu, apura o imposto e paga dia 20 do mês seguinte. Agora o governo vai tirar esse dinheiro aqui à vista, papai. À vista. Ele vai tirar o dinheiro no momento que o cliente paga. Então, e depois você vai fazer um bem bolado aqui, uma conta de entrada e saída e ver quanto você vai pagar. Só que isso aqui vai acontecer. Hoje, significa algo em torno, só para vocês terem uma noção, que provavelmente, se a tua loja hoje vende R$ 1 milhão, uma vez que esse split de pagamento comece a rodar, a sua loja automaticamente iria ali para entre 750 mil a 850 mil reais mês. O seu faturamento cai na hora. Por quê? Porque o governo já ia pegar o dinheiro. Mas ele pega antes. Você tem caixa para cobrir isso hoje? Porque hoje eu trabalho com dinheiro do governo. Você hoje trabalha com dinheiro do imposto. Você tem noção do que eu estou falando? A gente não vai mais poder trabalhar com dinheiro do governo. Porque ele vai pegar o dinheiro antes. Leandro, mas eu pago imposto qualquer coisa. Eu concordo. Mas hoje eu pego esses R$ 2 e vou comprando Coca-Cola 4 vezes no mês. Quando eu for pagar o imposto, se isso for na primeira semana do mês, eu vou girar esses R$ 2 na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na primeira, na segunda, na terceira do mês seguinte, e eu vou pagar o imposto. Ou seja, eu rodei esses R$ 2 aqui, ó. Se eu pegar na primeira semana do mês, eu vou ter rodado esses R$ 2 7 vezes. Vou ter gerado ele 7 vezes e ganhado lucro 7 vezes em cima do mesmo capital. Coisa que, quando eu saco à vista, não tem mais isso. Acabou. Acabou esse problema. Não vai ter mais isso. E aí? Preparado para a mudança? Fala aí, papai. Tá preparado? Sim ou não? Isso. Aí você vai falar assim: a gente vai sonegar. Show de bola. E aí o que o governo está fazendo? Você movimentou contas bancárias, ele vai pegar. Eu tenho hoje clientes nossos de contabilidade, que é pessoa física, que foi multado porque, pela movimentação da pessoa física, multou a jurídica como sócio. É isso aí. Aqui, ó. Tá tudo entrelaçado, papai. O imposto de renda já vem pré-cadastrado. Você não está entendendo como é que o mundo está mudando? Você tem que estar preparado para essa nova janela. Eles estão apertando o cerco. Quem sonega, em algum momento, não vai conseguir fazer mais isso. Eles vão lançar uma moeda digital, que é o Drex. Você tem noção por que é o Drex? Se o dinheiro é digital, o cartão é digital, o Pix é digital, é tudo digital, ele vai sacar o dinheiro toda à vista, de todo mundo. Esse é o plano. Eles vão conseguir implementar isso? Cara, não sei. Em algum momento vão. Na China já é tudo digital. Em algum momento vão. E aí o que a gente vai ter que fazer? Aprender a jogar o jogo. Cada hora que faz, o jogo muda. A regra do jogo está mudando. Quando a regra do jogo muda, o que você tem que fazer é entender como é que é a regra e aprender como eu jogo esse jogo de forma estratégica para continuar ganhando dinheiro, para continuar crescendo, para continuar gerando patrimônio para minha família, para continuar prosperando. Se você não entender como joga esse jogo, não vai dar certo. Você não precisa de soluções baratas que as pessoas te dão sobre gestão, sobre coach, sobre desenvolvimento pessoal. Você, nesse momento, precisa de direcionamento estratégico de especialista. Você precisa de direção do jeito certo. Você precisa de um bom plano. Você precisa de um plano que te ajude a direcionar o caminho dos próximos 5 meses e o caminho que você vai fazer nos próximos 12 meses do ano que vem. Por onde eu vou? O que eu tenho que estar preparado? Será que o meu sistema atual ele estará adaptado e ele vai ter condição de conseguir entregar o que eu preciso para estar dentro da lei, para trabalhar certo? O outro ponto é, será que vai existir novas estratégias tributárias para eu poder ter benefícios em cima disso? Porque, cara, você me perdoa, e eu sendo você agora brutalmente honesto, as pessoas que menos pagam imposto são os mais ricos. As pessoas ricas têm dinheiro para pagar especialistas, tributaristas, consultores, para fazer o quê? Para mostrar para ele caminhos legais para pagar menos. Existe maneira de você pagar menos. Só que você quer pagar menos sonegando, em vez de tentar achar um jeito certo, legal, para poder pagar menos. Pagar menos de forma certa, legal, sem burlar o jogo, mas entender como você faz.
Porque muitas vezes te falta conhecimento. Em algum momento, cara, você vai ter que fazer isso. Ou você acha, eles já estão mapeando tudo. O Brasil, ele tem uma quantidade de terras, terrenos, imóveis. Cara, dá para saber o que tem de imóvel no Brasil. Você realmente acha, mesmo de posse, cara, isso tudo vai para a internet, vai ficar tudo online, eles vão saber de cada detalhe. E como é que você vai explicar que você tem, de repente, 2 milhões de reais de terra que você nunca declarou e nunca teve renda suficiente para gerar aqueles 2 milhões de terra? Você precisa ir se organizando. Eu sei que muitos de vocês nunca declarou no imposto de renda os seus imóveis, que são imóveis de posse. Em algum momento, você vai ter que organizar o seu imposto de renda para que essas coisas apareçam lá. Tem que existir uma boa história. Então, você vai lá e faz o imposto de renda de qualquer jeito, sem fazer do jeito certo, você não gera a história para pagar a conta do outro lado. E eu não estou falando para você sonegar nem enganar, eu estou falando para você fazer certo. Na maior parte das vezes, você teve renda para comprar. Porque de onde você tirou o dinheiro para comprar? Você comprou. Você gerou a renda. Só que, de alguma maneira, você não organizou para fazer isso. Cara, você precisa aprender como vai funcionar o jogo daqui para frente. E dessa vez, eu não estou vindo aqui para ser... eu peço, por favor, que você não jogue pedra no mensageiro. Eu sou só o mensageiro. Não sou eu que estou fazendo isso para você. Isso está acontecendo. Você precisa se organizar. Um falou assim, vamos para o Bitcoin. É uma solução, mas você sabe usar Bitcoin? Você tem carteira digital de Bitcoin? Você está comprando Bitcoin pelo Nubank? Como é que você está fazendo? E mesmo assim, eles já estão buscando as formas de tributar o Bitcoin. Em algum momento vão fazer. Entenda, se você passar pela movimentação inteira do mundo, você vai acabar tendo que passar e pagar essas contas. É uma coisa que você precisa entender. O jogo está mudando. E você precisa entender que você precisa mudar o jogo também. Você precisa entender que isso aqui, que é o split de pagamento, já é uma realidade. Isso não vai ser feito, mais ou menos. Já está decidido, vai funcionar desse jeito, vai funcionar como se fosse o americano. Agora, vamos lá. Eu sou inteligente o suficiente, você também. Não é burro, você é inteligente. Cara, você acha que em algum momento vai ser assim, o café vai estar com 14 reais, aí a pessoa, quando passar no caixa, vai dar 16. Que vai dar 14 mais 2 de imposto. Vai aparecer lá. Você realmente acha que em algum momento o PROCON não vai mandar você botar na etiqueta de preço essa diferença? Claro que vai. E aí tem outra. O que você acha que o consumidor... Porque assim, vai ter imposto que vai dar 40%, 50% de alíquota. Você realmente acha que as pessoas vão continuar consumindo o produto, que elas vão olhar e vão ver 50% de imposto no produto? Se não for altamente essencial, o que vai acontecer é que vai haver migração de consumo entre os produtos. As indústrias vão ter que se reinventar. E não só isso, mas o supermercado vai ter que se reinventar em layout, a maneira de precificar produto vai ter que mudar. Ele vai ter que entender como esse processo todo funciona. Então, todo o nosso segmento vai ter que se reinventar. Se você não entender que não só isso, mas tudo que está a acontecer pode mudar teu jogo, você pode ficar pelo meio do caminho. Leandro, mas lá vem você com caos. Lá vem... Gente, eu falei, não bate no mensageiro. Eu só estou te dizendo uma coisa que não fui eu que criei. Isso é o governo. Já foi criado, já foi votado, já foi aprovado, já vai acontecer. A tarifa do Trump já vai acontecer dia 1º. Ele já assinou o decreto. Já vai acontecer. Não é uma coisa que, vamos ver. Não, já aconteceu. Se você entender o jogo muda. Ou um cara falou assim, nós, comida, não vamos sofrer. Vai sim, papai, porque o consumo muda. O consumo muda. O café subiu horrores. O consumo de café caiu no Brasil. O café subiu horrores. Comenta aí. Comenta aí se não caiu o consumo. As pessoas pararam de comprar café de 500 gramas para 250. As pessoas estão comprando menos café porque não tem dinheiro, o café é muito caro. Então, as pessoas não deixaram de consumir, mas caiu. E ao espaço que você dava de café, a quantidade de produtos de café que você compra, você teve que se adaptar. Do mesmo jeito vai acontecer com tudo no Brasil. E aí muda consumo. Provavelmente essa lógica toda de impostos novos
vai mudar o consumo na ponta. Algumas pessoas vão deixar de consumir alguns itens por causa do imposto. Elas vão deixar de consumir. Conhecendo o brasileiro, olhando e falando assim, caramba, esse troço custa R$2, eu estou pagando 4 porque tem 100% de imposto nele. Ah, não vou comprar não. Você acha que vai? O pessoal vai falar, não vou comprar. Aí você vai falar assim, não, mas é só passar o produto sem tributar, passa por fora. Show de bola. Ele vai te pagar como? Em dinheiro? Hoje tem dinheiro, amanhã vai ter Drex. E aí, como é que vai ser? Mas tá bom, ele te dá em dinheiro hoje. Aí você pega o dinheiro, você faz o que com o dinheiro? Hã? Você vai fazer o que com o dinheiro? Depositar na conta? Vão te pegar. Como é que você vai fazer com o dinheiro? Hã? Aí você pega o dinheiro e paga boleto seu? E como é que você vai? Essa conta vai fechar? Quando mandar lá o SPED fiscal, o SPED não sei o quê, como é que ele vai ver que você pagou uma conta, mas o dinheiro não passou por lá? Hã? Como é que vai ser? Aí você vai comprar carro. Tá, o carro tem um nome, tem registro, ele consegue ver. Com que dinheiro que você comprou o carro? Você não está entendendo que o cerco está fechando? Você tem que entender que se você não tiver um bom plano, provavelmente você vai ter que se posicionar novo. E vai mudar no Simples Nacional também, tá? E tem outra coisa que o nego não falou. Se o fornecedor não pagar o imposto, você não recebe o crédito daquele imposto, que hoje no lucro real a gente recebe. Se o fornecedor não pagar o imposto, você não vai receber o crédito. Sabe o que vai acontecer? Muita empresa que está hoje com caixa ferrado, pagando imposto atrasado, vai ser excluída, porque as pessoas não comprarão dessas empresas. Elas vão parar de comprar dessas empresas porque essas empresas não geram crédito. Na nota aparece, mas de verdade não está vindo porque o cara não gerou o crédito para você, porque ele não pagou o imposto. Então, de alguma maneira, o mercado vai se arrumar. Hoje, quando eu olho para os meus alunos, eu falo assim, cara, essa história não é sobre o Leandro. Não importa se o Leandro tem dinheiro, se o Leandro é rico, se o Leandro está bem de vida, se o Leandro está feliz. O que importa é, nessa história, o que muda da sua vida é o que você está fazendo aí, não o que eu estou fazendo na minha vida. Eu aqui sou um cara que está te direcionando. Eu sou um caminho só. Uma direção, um caminho para você tomar. Mas quem vai ter que caminhar nesse caminho é você. Se vai a pé, se vai de moto, se vai de carro, é uma decisão sua. Você pode ir a pé, ir sozinho a pé. Você pode decidir vir comigo, entrar na minha Ferrari e a gente ir junto. Mas você pode decidir sozinho, tá tudo bem. Eu zero problema em relação a isso. Eu só quero dizer para você que eu realmente me importo. E o que eu queria é que você tivesse uma vida diferente do que você está tendo agora. Então, você tem que entender o que você vai fazer daqui para frente. De verdade. Porque isso vai mudar teu jogo. Então, cara, e tá mudando o jogo mesmo, né? O Lula foi publicamente dizer que ele vai ser, a primeira vez, vai ser um presidente eleito pela quarta vez. E na nossa legislação não pode. Mas ele tá com a máquina na mão, depois de tudo que já aconteceu, eu acredito. Provavelmente ele vai conseguir fazer de novo. E vai se eleger pela quarta vez mesmo não podendo. Por que você acredita isso, Leandro? Porque, olhando todas as doideiras que aconteceram nos últimos meses e anos, por que não, né? Se aconteceu doideira, por que não poderia acontecer mais uma coisa doida como essa? Mas você aprova isso? Você compactua com isso? É claro que não. É claro que não. Sou totalmente contra a tudo que está acontecendo. A todo posicionamento que está sendo feito. Não concordo também que o Trump queira vir e botar os peitos em cima da gente. Agora, eu não concordo com o nosso posicionamento de política externa. O Brasil nunca fez isso, né? A gente nunca foi de ficar peitando os outros, a gente foi de ser um país muito mais apaziguador, um país muito mais flexível, onde a gente teve vantagem, inclusive, no mercado externo, fazendo desse jeito. Só que, olhando agora para esse cenário, eu não vejo com bons olhos tudo que está por desenrolar. Então, boa parte de vocês vai ter dificuldade de conseguir mão de obra. Ainda tem outra, né? O governo liberou, vocês sabem dessa daí também, né? O governo liberou um empréstimo que as pessoas podem pegar um empréstimo, tipo um consignado, que ele paga pela folha de pagamento. Aí o cara não fala com você. Aí, de repente, você vai abrir lá para poder emitir os contra-cheques e tal, aparece lá que o cara tem que ser descontado na folha, direto.
Aí o que o cara faz? Porque isso acompanha ele. Se o cara se pedir demissão e ir para outro, o empréstimo segue o cara. Aí o que o cara faz? Ele pede demissão aqui e quer trabalhar sem carteira do outro lado. Quem aqui está com problema de funcionário que não quer que assine carteira? Exatamente por causa dos empréstimos. Então, sabe, é um caos que a gente tem que lidar. É um caos que a gente está tendo que aprender como lidar. E tá tudo bem, né? É mais uma coisa para a gente aprender como vai fazer. Então, de uma forma ou de outra, espero que vocês entendam o tamanho do problema que a gente está tendo que lidar. E o tamanho de como isso pode impactar dentro do dia a dia do seu negócio. Que estão comprando, estão se fundindo. O Matheus se fundiu com o Novo. O BH comprou um monte de rede no Espírito Santo. E os grandes estão saindo comprando um ao outro. Estão comprando outros. O Fundo Pátria comprando um monte de loja que não tem sucessor. Então, existe uma perspectiva de acompanhamento que está acontecendo no mercado, e como você vai lidar com isso hoje? Então, você olha a propaganda e diz, segmento do supermercado crescendo. Mas qual parte do segmento do supermercado que está crescendo? As lojas de bairro? Ou se o que está crescendo no segmento do supermercado é o Mateus, o Carrefour, o Açaí, o Atacadão, o Grupo BH, o Grupo Mufato, o Pereira, o pessoal a galera lá em Rondônia, dos Irmãos Gonçalves, o Machadão no Mato Grosso. Quem está crescendo? Quais são as redes que estão avançando e crescendo, papai? Conta para mim, vai. Conta pro pai. Lá em São Paulo, X, o Barbosa, o pessoal do Roldão. Quem está crescendo? E aí, a maioria deles estão sendo espremidos. Vocês estão sendo espremidos. Estão sendo espremidos que os grandes estão ficando maiores, estão se fundindo e te apertando. A situação econômica do Brasil não é boa. As políticas públicas hoje estão te atrapalhando. Você trabalha ineficiente e ainda não entendeu o jogo, que se você não entrar em eficiência, você vai acabar sendo eliminado de alguma forma do mercado. Ou não, se você tem caixa, vai aguentar esse desenrolar, mas vai queimando o seu caixa num tempo, até não sobrar mais dinheiro e você queimar tudo que você construiu, tentando salvar o negócio que você tem há anos. Eu juro para você que eu não gostaria que você mudasse, que você ficasse na situação que você está. E aí, eu fiquei 8 dias, há 2 semanas atrás, 7 dias, fora do ar, e aproveitei que eu estava em evento do meu grupo de consultoria e mastermind e sentei com os caras, perguntei, vi o que eles estavam tendo principal de problema, desafio que eles estavam vendo. E aí, o que eu fiz? Eu montei um plano. E nesse momento, eu ainda vou escolher quem serão as pessoas que vão entregar esse plano comigo. Mas eu montei um plano, que basicamente é isso aqui, ó. O BH invadiu o sul de Minas e comprou o Bretas. É isso aí, papai. É isso, eles estão se fundindo. E palmas pro Pedrinho do BH, tá fazendo um trabalho incrível. Eu não posso tirar o fato de que eles são muito bons e eficientes. Agora, e como é que fica a sua sobrevivência depois disso? Como fica a sua sobrevivência depois disso? E aí, uma coisa que eu percebi foi isso aqui, ó. Hoje, ó, vê se você não tem esse problema. Problema de controle de processo interno. Vê se você não tem um problema para fazer demissão por justa causa de funcionário, para ter controle de giro de validade de perecíveis, para organizar, para fazer a organização de loja, para organizar a logística do negócio. Você não consegue pagar as contas, tem perda alta, tua estrutura de TI é complicada, não sabe como aplicar uma rotisseria, teu açougueiro é ruim, tua estrutura de loja é uma bosta, você não sabe precificar do jeito certo, o seu delivery não está dando resultado, você não consegue fazer inventário de forma eficiente, não tem controle de estoque, não está conseguindo lidar bem com os empréstimos, está pagando caro, não está conseguindo pagar, não sabe os indicadores de gestão que você precisa acompanhar, vende, mas não vê lucro. Tem um crescimento aqui, ó, não sabe como fazer para crescer de forma estruturada, está com dificuldade de capital de giro, não sabe definir meta.
não sabe como lidar aqui, ó, com o avanço das grandes redes. Tem problema com guerra de preço com concorrente, não sabe como fazer para o faturamento poder subir. O marketing seu é ineficiente, não sabe como explorar melhor seu CRM. Mão de obra ruim, atendimento ruim, não sabe implementar cultura, tem problema de liderança, não sabe fazer endomarketing na sua loja, não sabe como fazer alavancagem com as compras, CMV descontrolado, não consegue bater o compra e venda, não sabe trazer seu filho para cá, ou seja, tem problema aqui, ó. Quase caí. Tem problema aqui, ó, para lidar com o sucessor, para trazer sucessor, para comprar mais loja, para conseguir se otimizar como dono, como empresário. Entenda o que eu estou falando. Todas essas coisas aqui foram as coisas que eu identifiquei que a gente vai precisar trabalhar com vocês. E aí, o que eu decidi fazer? Eu decidi montar um evento de 3 dias. Eu pensei em fazer um curso online sobre isso. Só que você não assiste o curso. Então, o que eu fiz? Eu vou entregar esse troço ao vivo. Não vai ter gravação, é ao vivo. Porque ao vivo você vai assistir. Aí, o que eu vou fazer? Cada aula que eu der nesse curso ao vivo, eu vou te entregar resumo, material, ferramenta, tudo ao vivo. Não vou mandar para você depois, para quem estiver ao vivo. E vai ser um curso ao vivo que vai de 9 da manhã às 7 da noite, sexta, sábado e domingo, 5, 6 e 7 de setembro. Assim, quando você chegar no dia 8, tudo que você precisa fazer, você já sabe. As ferramentas que você tem que implementar, você já tem. Os processos que você tem que colocar em prática, você já tem. Você já está com tudo na mão. E aí é só pegar aquele bolo todo que você aprendeu naquele final de semana e implementar no dia 8. E aí você vai ter de 8 de setembro até 31 de dezembro para criar uma história diferente para você. Então, um plano de implementação rápida baseado num processo que eu criei um acrônimo, não sei se você sabe o que é acrônimo. Acrônimo é, por exemplo, método polar, que eu chamo, método viral, e eu uso palavras simples que possam exemplificar um método maior para poder te ensinar. Então, aqui no plano, eu criei o método aplica. Olha só, aplica, uma palavra fácil, aplica. O que é o aplica? O A é de arrume a casa, o P é de planeje o mês, o L é de levante as vendas, o I é de inspire o time, trabalhe melhor as equipes, o C é de comprar certo, e o A é de ative o dono real dentro de você. Porque aqui eu preciso trabalhar mentalidade, sucessão, como é que você vai fazer para empreender de forma melhor, como é que você vai fazer para você dar mais resultado. Entende? Então isso aqui faz muita diferença. Isso aqui pode mudar o seu negócio. Então, a partir disso aqui, eu entendi o seguinte, eu construí um plano. E aí eu falei assim, cara, quanto custa os meus cursos? 10 mil? 15 mil? 20 mil? Eu falei assim, cara, 20 mil não é democrático. Eu falei, vou fazer um negócio barato, vou fazer online, porque o cara não tem desculpa de ter que se deslocar e tal, eu não vou pro Rio, não vou me deslocar, você tem que vir a São Paulo, tem que vir sabe? E aí isso gera um impeditivo de eu chegar. Aí depende do meu tempo, do meu agenda, da sua agenda. Falei, não, vou fazer online, porque online o cara assiste em casa, ele tira 3 dias de folga do negócio, vai para casa, bota o computador na TV e passa 3 dias assistindo. Leandro, eu não tenho esse tempo. Beleza, compra um power bank. Vocês sabem o que é power bank? Power bank é isso aqui, ó. Isso aqui é um power bank. Power bank é um troço que você vai usar aqui, ó. Aqui, ó. Você vai usar que tem uma função, que qual é a função dele? A função dele é fazer isso aqui, ó. A função dele é aqui, ó. Tá vendo? Ele começa a carregar, porque teu celular de 9 da manhã às 19 da noite vai acabar a bateria. Então você tem que ter um power bank e um fone de ouvido. Aí você trabalha, fica lá no caixa, ajuda na reposição, tira pedido, atende vendedor, escutando a aula. Você dá um jeito. Né? Então, a gente não faz isso no dia a dia? Você muitas vezes não tem que ir para o Ceasa comprar e, ao mesmo tempo, tem que resolver BO dentro de loja? Quantos de vocês estavam atendendo o vendedor e tiveram que parar o atendimento e resolver BO dentro de loja? Então, a gente dá um jeito. Quando a gente quer, a gente dá um jeito.
a gente começa a ficar bom em tudo, menos em desculpa. E aí eu decidi montar um programa que eu chamei de Um Plano. 3 dias intensos, comigo e com alguns especialistas, que eu ainda vou decidir, porque eu vou pegar todos esses temas aqui e vou verificar qual dos especialistas consegue entregar da melhor maneira possível para a gente criar esse grande plano e traçar isso junto. Você vai sair de lá com um plano de implementação prática, para você ir lá e fazer acontecer. Simples desse jeito. Como é que você faz para ter acesso ao melhor preço possível desse plano? Então, ele custa, a gente pensou, não vou cobrar 10 mil, quanto que a gente vai cobrar? Por 3 dias, de forma que eles consigam ir. Ah, R$ 297. Por que R$ 297? Porque o cara, em 30 dias, pagando R$ 10 por dia, ele faz. Mas eu falei assim, tá, mas eu vou privilegiar quem vem primeiro. Então, nesse exato momento, na verdade, amanhã, eu vou abrir uma oportunidade, vai ser a última vez que vai ter esse preço a R$ 124. Você vai poder comprar esse treinamento de 3 dias, de 9 da manhã às 19 horas, com uma pausa de 2 horas de almoço, que vai acontecer dia 5, 6 e 7 de setembro, que é 6, sábado e domingo. Você vai ter acesso a esse treinamento, com essa quantidade de horas, com vários especialistas que eu vou trazer para entregar isso junto comigo. Eu vou te entregar isso, nesse momento, dessa vez, por R$ 124. Você vai entrar para dentro de um grupo do WhatsApp, que a gente vai fazer você já ter resultado antes do dia 7 de setembro, que é o último dia do treinamento. Lá no WhatsApp a gente já está, eu estou primeiro conhecendo as pessoas, estou pedindo para eles mandarem um pouco de informação sobre eles, e a gente já vai mandar algumas entregas para eles implementarem e já chegarem no dia 5, no primeiro dia de treinamento, já com resultado real. E é esse o convite que eu estou te fazendo, para você se comprometer comigo com R$ 124. Eu não quero que você se case comigo. Eu não quero que você venda um carro. Não quero que você feche a sua loja. Eu quero que você se comprometa comigo com R$ 124. Se você entende que eu posso mudar a tua história, se você entende que o que eu falo dá resultado para você, eu te convido para ter mais acesso. Eu te convido para você ter informação que eu não vou falar na internet. Para você ter informação mais direcionada. Para você ter um plano completo de marketing, de margem, de precificação, de organização financeira, de layout. Ou seja, a gente vai trabalhar todo o controle de estoque, delivery, precificação, CMV, endomarketing, liderança, cultura, atendimento, guerra de preço, capital de giro, os indicadores de gestão, tudo que está nesse quadro aqui vai ser abordado desse treinamento. Porque foi isso que eles me pediram e foi isso que eu entendi na minha investigação que eram os principais problemas que eu precisava lidar com vocês. Então, tudo que está... Inclusive, o quadro está aqui, no dia o quadro vai estar aqui. Eu vou dar um check em cada coisa que for abordada aqui ao longo do treinamento. Porque eu quero mudar essa sua história aqui. E como é que você faz para participar, se você ainda não se inscreveu? Eu vou te mandar um link agora. E eu preciso que você entre no grupo do WhatsApp, porque amanhã, às 9 horas da manhã, a gente vai mandar um link a R$ 124. Porque o curso já virou e já está mais de R$ 140. Então vai ser um link muito mais barato. Então, em vez de 297, eu vou pagar 124. Mas é a última vez que você vai ter acesso a esse preço. A próxima vez, o preço vai ficar mais caro. E aí você não vai ter mais acesso a esse preço. Como é que você faz? O Yuri vai mandar o link aí, leandrorosadas.com.br/grupo VIP. E você que está no Instagram, é só comentar 3007. Comenta 3007 para você poder ter acesso a esse treinamento. E aí eu quero tirar dúvida de vocês. Eu quero entender se você entende que a coisa está mudando. As pessoas acham que eu entrego tudo de graça na internet. E não entrego. Muitas das vezes, as informações que eu passo aqui estão atrasadas. Dessa vez, não. Eu realmente estou muito preocupado com o que está acontecendo, então eu estou trazendo uma coisa um pouco mais atual e real que está acontecendo. Só que lá no plano, eu vou te entregar isso mastigado, com aula passo a passo para você implementar. Cada um dos treinamentos que vão ser dados lá, cada entrega de cada especialista que eu vou trazer convidado para cá, e logo logo eu vou revelar cada um deles, mas cada uma das entregas de cada um deles vai ser um passo a passo implementado. Então ele vai falar assim, cara, você precisa fazer isso aqui no seu açougue. E esse é o passo a passo para implementar. Você vai ter que fazer isso no seu hortifruti. Esse é o passo a passo para você implementar. É minha maneira de devolver isso para o mundo. É uma maneira de você ter acesso
de forma barata nesse momento, democrática, por R$124. Se, pelo amor de Deus, R$124 você gasta levando sua família para comer uma pizza, muitas vezes. Você gasta isso num restaurante. R$124, dependendo da tua camisa, você nem compra. Essa camisa que eu comprei da reserva é mais caro do que eu estou te cobrando. Então, você precisa entender que o caminho para você conseguir chegar lá é exatamente a partir disso. Você entra e comenta 3007 no Instagram. E se você estiver aqui no YouTube, eu preciso que você clique no link que eu estou mandando agora. Estou te dando uma oportunidade única. Eu não vou fazer esse plano de novo. Esse ano, nunca mais. Ano que vem, dependendo da perspectiva, pode ser que eu abra uma nova turma. Se eu entender quais são os novos cenários para mudar. Mas nesse momento eu quero te preparar para o 2026. Não é nem para o 2025. Eu vou te dar um plano para que você aplique nos próximos 5 meses e para que você se prepare para o 2026 de maneira mais interessante. Você tem que aprender a colocar margem, a precificar do jeito certo. Você tem que aprender a cada um dos tópicos que eu comentei aqui. Cada um desses tópicos terão que ser trabalhados ao longo do plano. E a cada entrega que a gente fizer lá dentro, eu vou dar um check em cada um desses pontos chaves aqui. O que eu quero de você? Nesse momento, que você confie em mim e que esteja comigo durante 3 dias inteiros. E dessa vez vai custar para você R$124. Um preço irrisório para o resultado que vai ter que ter. Você vai ter que clicar no link que a gente vai mandar, porque o preço já está mais caro hoje. Entra nesse grupo, porque nesse grupo eu vou divulgar esse preço. Eu vou divulgar esse link amanhã às 9 horas da manhã. Eu só vou ter 30 vagas, tá? Porque o preço já está em R$142. Então, para você comprar 124, você só vai ter 30 vagas só para quem estiver nesse grupo. Tá? O grupo já tem quase 100 pessoas e tem 67 aqui. Que uma galera já foi para lá e tem mais 30 pessoas no Instagram. Então eu estou dando uma oportunidade única de você amanhã às 9 em ponto comprar. Não deixar para depois. Uma coisa que eu empreendi é que depois é nunca. Inclusive eu escrevi um livro com esse nome, né? Que eu chamei de Depois é Nunca, que é um livro para ensinar donos como criar equipes de altíssima performance dentro do supermercado. Meus livros são para supermercado. Eu ensino supermercado, eu não ensino outra coisa. Eu não falo sobre gestão de varejo. Eu falo sobre supermercados. É sobre essa mudança real que eu quero para vocês. E eu queria tirar dúvida de vocês. Vocês estão preparados para tudo? Uma pessoa falou assim, essa mentoria é muito cara. Uma mentoria por R$124, cara, arreia as portas da sua loja. De verdade. Vai andar R$4 e você falar que é caro? Você realmente não sabe o valor das coisas, né? Não deve estar bem de vida, provavelmente. Não sabe o valor das coisas, não deve estar bem. R$124. Você está brincando, né? E só para você saber de quem que eu estou falando, eu estou falando do Mercadinho Bolgaville. É desse cara que eu estou falando. É só para você saber. Então amanhã às 9 da manhã, abre as inscrições e eu tenho 30 vagas. Os 30 primeiros que comprarem, ótimo. E depois disso, custa R$142. E a gente vai subir o preço quase todo dia. E vai chegar lá nos R$300, R$400. Porque normalmente quem toma a decisão primeiro paga menos, quem toma a decisão depois, quem posterga, acaba pagando mais caro. E inclusive é uma maneira de eu te ensinar sobre vida, né? Porque na vida é isso. As pessoas que deixam para depois sempre pagam mais caro por decisões que elas deveriam ter tomado antes. E por covardia não tomam, e por covardia pagam o preço de não terem tomado a decisão. É isso. Agradeço demais vocês, espero que eu tenha ajudado. Espero que vocês se preparem para ir além disso com relação ao Trump, as mudanças e tudo que eu falei do início dessa live. As lives não ficam mais salvas, mas se vocês estiverem no Supermercado Club, vocês têm acesso a todas as lives, tá? Quem quiser entrar no Supermercado Club para assistir lives minhas e palestras que eu dou, públicas, né? Normalmente eu gravo e aí você pode assistir. É só você entrar em supermercadoclub.com.br e se estiver no Instagram é só digitar clube para ter acesso, tá?